Seja muito bem-vindo a mais uma aula no seu curso de tatuagem iniciante Expert. Bom, nessa aula vamos aprender mais algumas coisas importantes para tatuagem que todo tatuador deve conhecer. Você deve saber, na realidade, que quanto mais informação você tiver a respeito do seu trabalho, melhor profissional você vai ser. Como cuidar da cicatrização da tatuagem? Esse é um ponto fundamental que você deve explicar para o seu cliente após cada trabalho que você terminar de fazer, para poder realmente ter uma qualidade de tatuagem muito melhor. Uma tatuagem é uma ferida, e ainda que superficial, ela é uma ferida. A sua pele foi furada inúmeras vezes para que a tinta fosse deixada sobre a terceira camada da sua pele. A tendência de um organismo recém-tatuado é de eliminar o máximo de tinta que ele puder. E quando você acaba de fazer uma tatuagem para o seu corpo, que nunca houve nada ali, toda essa tinta aplicada é um corpo estranho para o seu organismo. O que ele vai tentar fazer então é eliminar essa tinta. O que segura a tinta em seu organismo é a fagocitose. O que o citoplasma não absorve é eliminado como excesso. Esse é um processo normal que o organismo da gente faz quando tem muita tinta num local e ele acha isso como um corpo estranho. Pois bem, se a sua tatuagem é uma ferida e se a tendência do seu organismo é eliminar o máximo de tinta que ele puder, é óbvio que quanto melhor você cuidar da sua cicatrização, menos tinta perderá e mais bonita a sua tatuagem vai ficar. Esse cuidado depende muito de cada pessoa e do jeito que ela cuida da sua tatuagem. Outro ponto relevante é entender qual é a verdadeira cicatrização de uma tatuagem. Uma tatuagem estará totalmente cicatrizada quando crescer sobre ela uma fina camada de pele. Isso leva cerca de 2 meses mais ou menos, variando minimamente de um organismo para organismo. E claro, de acordo com os seus cuidados. Daí a máxima de que quanto mais branca for a pele do tatuado, mais fina e transparente será essa pele que cresce sobre a tatu e mais visível ficará essa tatuagem. É claro que se a pessoa tem a pele mais branca, vai ficar muito mais colorida essa tatuagem, com certeza. Cabe aqui a ressalva de que muitas vezes as pessoas de peles mais morenas pensam que a tatuagem não foi bem feita, pois no começo elas estavam muito mais nítidas do que um pouco tempo depois. Acontece que cresceu essa pele e que é a cicatrização correta. E ela, não sendo tão transparente quanto as peles mais claras, muda o aspecto visual da tatuagem, dando assim essa impressão de desbotada ou que às vezes a tatuagem não ficou tão colorida como deveria. Nessa hora as pessoas pensam até em retocar suas tatuagens para que elas fiquem mais nítidas como quando foram feitas. Acontece que, assim que a pele crescer novamente, elas já não ficarão tão nítidas, por isso cabe ao tatuador saber quais as melhores cores para cada tom de pele. Sabendo disso, então, vamos aos cuidados? Lembre-se sempre, ter uma tatuagem bonita depende somente de você. O tatuador já fez a parte dele. Assim que você sair do estúdio do seu tatuador, você deverá estar usando um plástico filme com uma fina camada de pomada cicatrizante, para proteção da sua tatuagem e assim evitar que ela fique exposta a qualquer tipo de contaminação. Aquela história da tatu ser uma ferida, lembra? A tatuagem eliminará um pouco de água e sangue, o plasma, nos primeiros 30 minutos, tempo aproximado que leva para sumir o vermelho da pele em volta da tatuagem e a parte do inchaço. Por isso deve-se trocar o primeiro curativo 1 hora após o fim da tatuagem, fazer a lavagem direitinho, passar uma pomada e recolocar um plástico novo para proteger aquele local que foi tatuado. Nessa primeira troca de curativo deve-se limpar bem a tatuagem, nunca use sabonete em barra nem bactericida para limpá-la. Esses produtos contêm sal e sendo a tatuagem uma ferida não se pode aplicar sal sobre elas, pois isso pode atrasar a cicatrização. Limpe a tatuagem apenas com algodão ou com uma gaze molhada, sem esfregá-la levemente, remova o excesso de sangue e pomada. Fazendo isso da maneira certa, a sua tatuagem vai cicatrizar muito mais rápido, vai ficar bem mais bonita, sem nenhum problema e com certeza você vai ficar muito satisfeito. Feito isso, o próximo passo é aplicar uma nova camada de pomada que deve sempre ser rica em vitamina B5, um forte composto cicatrizante. A melhor pomada vendida no Brasil para esse tipo de cicatrização, na minha opinião, é a Bepantol. Você vai escolher qual o melhor tipo de pomada você deve usar na sua tatuagem. Você pode pesquisar isso com o seu farmacêutico. Há pouco tempo vem sendo vendidas genéricas da Bepantol, como Dexpantenol, Bepantris, Neopantol ou Iptigel. Elas não estão com a mesma qualidade da original e têm causado certa alergia nas pessoas. É bem verdade que custam alguns reais a menos, mas elas não têm atingido as expectativas de quem as usa. Então, se você puder pedir realmente para a pessoa pesquisar com o farmacêutico para ele fazer a indicação da melhor pomada, seria bem melhor assim, porque ele entende realmente da diferença de cada medicamento. Aplique a pomada sobre a tatu sem esfregá-la, massageando levemente sobre a pele. O passo seguinte é a recolocação do plástico filme. O plástico filme é aquele plástico comprado num rolo no mercado, também usado para alimentos e sanduíches naturais. Pode usá-lo sem medo nenhum, ele é rigorosamente higienizado.
Esse plástico tem que ser usado durante 5 dias, sendo trocado também 3 vezes ao dia, refazendo a higienização como na primeira troca de sempre. Vai ser feita a lavagem da tatuagem, secar bem com o papel toalha, passar uma fina camada de pomada em cima e recolocar o plástico para que possa proteger a tatuagem como se fosse ali uma espécie de curativo. Mantê-lo sobre a sua tatu impedirá o acesso de bactérias à sua tatuagem e evitará que se formem cascas de ferida nela durante a cicatrização. As cascas, embora muitos as achem necessárias, ao começarem a cair e por não caírem todas de uma vez, e sim aos pedaços, faz com que cada pedaço que sai ou que se arranca saia com uma quantidade de tinta. Por isso, ficar puxando as cascas afetará o resultado final da tatuagem, deixando falhas e possíveis feridas que cicatrizarão de maneira desigual do restante da pele. Por isso, algumas tatuagens ficam com aquelas falhas, aquelas manchas esbranquiçadas após a cicatrização. Então, sempre que acontece isso, é necessário fazer um retoque. É bom que sempre quando termine a tatuagem, o cliente procure o tatuador para que possa ser resolvido esse tipo de problema de cicatrização. É importante lembrar que o plástico deve ser usado nos primeiros 5 dias de cicatrização, 24 horas por dia, para dormir, para namorar, para tomar banho, para tudo, o tempo todo. Aí você pode pensar, mas o fato de eu usá-lo durante o banho não vai impedir de molhar a tatuagem? Impedir não, mas ameniza bem o efeito da água, do sal dos sabonetes, shampoos e etc. E mesmo usando o plástico, você vai perceber a eliminação de tinta pelo seu organismo nos primeiros dias. Isso é completamente normal, faz parte da cicatrização normal de uma tatuagem. Seu corpo consegue eliminar um pequeno excesso de tinta nos 2 ou 3 primeiros dias. Você perceberá um pouco de tinta nos plásticos e pequenos pedaços de sua pele bem fina e superficial também saindo com a tinta, inclusive na cor da tinta. Isso é perfeitamente normal, não precisa se preocupar, faz parte da cicatrização. O único problema que pode acontecer é se criar uma casca grossa ou alguma coisa parecida, você deve procurar a orientação do seu tatuador imediatamente. Se o local onde você fez a tatuagem não dá para enrolar o plástico como dá para se fazer nos antebraços, braços, coxas, tornozelos ou panturrilhas, você deve ter uma fita adesiva para prender esse plástico, senão ele irá cair o dia todo. Se você optar pelo esparadrapo, use o micropore, aquele cirúrgico que é antialérgico, bem melhor para ele não deixar muitas marcas de cola na sua pele, que pode até provocar algum tipo de alergia também, se você tiver muita sensibilidade em relação à cola desse produto. Os demais deixam muita cola na sua pele e ao longo de várias trocas durante os 3 dias seguidos, isso poderá causar incômodo e coceira, além de deixar um aspecto de sujeira em volta da sua tatuagem. Outra opção mais em conta é a fita adesiva de bebê, usada pelas mães para a fixação das fraldas. Ela é vendida em qualquer farmácia e tem um custo bem acessível e menor do que o esparadrapo. Além de ser antialérgica e específica para a pele. Dessa maneira você vai evitar de ter qualquer tipo de alergia ou coceira no local onde você está fazendo a troca dos esparadrapos ali que fixam o plástico do seu curativo, ok? É importante a ressalva de que não há nada mais chato do que usar esse plástico sobre a pomada durante 5 dias, porém nada é mais importante do que isso para garantir a beleza da sua tatuagem. Pense sempre que esse é um processo de cicatrização e a cicatrização que leva um tempo exige a dedicação também. E nada de ficar dando ouvido aos amigos que dizem que não se pode usar o plástico assim, pois a tatuagem tem que respirar. Quem respira pela pele é sapo, sua tatuagem não respira. Fica tranquilo, esse procedimento já é feito para poder cicatrizar realmente a sua tatuagem de uma maneira mais rápida e segura. Não acredite em conversas que outras pessoas desentendidas vão falar para você. Após os 5 primeiros dias, ou seja, após o uso do plástico, deve-se continuar com a pomada por mais 15 dias no mínimo, também 3 vezes ao dia. Nessa fase, ao se aplicar a pomada, deve-se massagear levemente a tatuagem, pois como ela está sem a proteção do plástico, a pomada deve ser absorvida pela pele para que não seja rapidamente retirada de cima da tatuagem por roupas ou esbarrões. É bom observar sempre a tatuagem e se você perceber que ela está muito seca ou secando, é bom hidratá-la novamente com mais uma camada de pomada. Essa pomada vai manter a pele úmida e vai dar todos os nutrientes que a pele precisa para acabar de fazer a regeneração e a cicatrização completa ali para ficar muito bacana, ok? Uma coisa bem comum após o período do plástico é a região da tatuagem e ela mesma começarem a coçar. E como coça? Muito! A coceira é típica da cicatrização do corpo humano, não se assuste. Porém, não a coce de maneira alguma, nem ela, nem ao lado dela ou mesmo por cima da roupa. Começou a sentir coceira, passa uma fina camada de pomada, massageando-a levemente. A pomada tem um analgésico tópico que elimina essa sensação de coceira. Após você usar a pomada,
você vai perceber que aos poucos essa coceira vai sendo eliminada numa boa, tranquilamente, tá? Não se preocupe, porque isso é muito normal de qualquer tatuagem que está na cicatrização correta. Após esses 15 dias de pomada, sua tatuagem já estará quase pronta. Por que quase? A sua cicatrização em definitivo leva completos 2 meses. Mesmo que a olho ela já esteja como você queira, não significa que ela já esteja realmente cicatrizada. Esse processo leva tempo. É claro que a exatidão desse tempo vai variar de organismo para organismo, porém a cicatrização é algo um pouco mais complexo que isso. Isso depende também de fatores externos da tatuagem em si, da maneira que você vai se alimentar, da maneira que você vai estar cuidando no dia a dia ali. Fatores como estresse, sono, alimentação influenciam no tempo também da cicatrização. Cabe aqui a lembrança de que cada ser humano é um indivíduo, ou seja, isso varia de organismo para organismo. Mas uma coisa é certa, a sua pele não leva menos de 2 meses para cicatrizar por completo a sua tatuagem. Se estiver demorando muito mais tempo que isso, você pode ter certeza que alguma coisa está de errado na sua imunidade ou na sua alimentação ou algum processo de cuidados que você fez ali na hora até talvez de escolher a pomada certa para a sua tatuagem. Então vale a pena você ficar de olho nesse tipo de coisa, ver se está tudo certinho. Os fatores como alimentação também vão influenciar diretamente no resultado final da tatuagem. Ora, se dissemos anteriormente que a tendência do seu organismo é expelir e eliminar a tinta do seu corpo, quanto mais tempo levar para cicatrizar sua tatuagem, mais tinta será eliminada. Fundamental para isso é o tratamento recebido nos primeiros dias. Existem alimentos que atrapalham e atrasam a cicatrização e esses devem ser fielmente evitados. Quais são esses alimentos? Esses alimentos são carne de porco e seus derivados como bacon, presunto, mortadela, que é mista de carne de suínos e bovinos, alguns tipos de linguiças e comidas preparadas com carne de porco, como feijoadas e bistecas, pimentas líquidas em pedaço, brancas, em molho ou mesmo do reino, chocolate e seus derivados como achocolatados do tipo Nescau, Toddy, bolos, sorvetes, bolachas recheadas, bombons, trufas, ou seja, tudo que contém chocolate em sua composição. Ovos, sejam fritos ou cozidos. Cabe aqui a lembrança de que a maionese possui muitos ovos batidos em sua composição, então deve ser evitada também. Camarão e seus deliciosos pratos e derivados de frutos do mar também devem ser evitados para você não ter problema com a cicatrização. Esses alimentos devem ser evitados por 7 dias a contar da hora que a tatuagem foi feita. 7 dias sem esses alimentos não mata ninguém. Basta um pouco de força de vontade, dedicação e entendimento do porquê está se fazendo isso. Ora, a tatuagem profissional custa caro e dói relativamente para ser feita. Não custa nada cuidar da sua cicatrização por um tempo até que pequeno e se considerado que ela irá contigo para o resto da sua vida, além, né? Então, se você quer ter uma tatuagem bacana, curta aí a cicatrização e cuide bem sempre para você poder ter sucesso na cicatrização e uma qualidade bonita. Outros fatores também influenciam no resultado final da tatuagem, ou seja, também atrapalham na sua cicatrização e com isso fazem com que se perca mais tinta do que se deseja, clareando o resultado final da sua tatu. E esses fatores são o sol, a praia, o mar, a piscina, rios, cachoeiras e saunas que devem ser rigorosamente evitados pelos primeiros 60 dias pós a tatuagem. Você cuidando dessa maneira, com certeza a sua cicatrização vai ser muito rápida e tranquila. Você pode tomar sol no corpo inteiro, só não pode tomar sol sobre a tatuagem. Ou seja, caso você tenha alguma patologia psíquica ou física que não lhe permite ficar ausente ao sol por nenhum dia, cubra perfeitamente a sua tatuagem para que ela não seja exposta ao sol de maneira alguma. É bom lembrar que o sol que atrapalha a cicatrização é o mesmo sol em excesso. Se você quiser tomar sol passando protetor solar, sem problema nenhum com a sua tatuagem. Caso você tenha que sair rapidamente à rua para alguma atividade, esse sol não atrapalha, desde que seja rápida. Após esses 60 dias, ao se saber que se tomará sol em demasia, aplique bloqueadores solares dos fatores 50 ou 60 sobre a tatuagem. Caso você se bronzeie sem cuidado algum após os 60 dias, você estará bronzeando a pele que cresceu sobre a tatuagem, e não a tatuagem em si. Assim que o bronzeado sair, seu desenho voltará com a mesma intensidade. Vale a pena lembrar então que conforme a sua pele vai clareando, perdendo o bronzeado, a cor da sua tatuagem vai voltando ao normal. É lógico que ela não vai ficar tão bonita como antes, mas fica bacana. Porém, antes dos 60 dias não faça isso, nem com bloqueador, nem sem. As águas, sejam de piscina, mares, rios, cachoeiras, do que forem, devem ser rigorosamente evitadas devido à sujeira dessas águas. Em caso de piscinas, ao contrário do que se pensa, não é somente o cloro que atrapalha, mas as urinas e os coliformes fecais presentes na água. E também no mar, além dessas mesmas sujeiras, ainda tem o sal para piorar.
Então, se você puder evitar tudo isso, com certeza você vai ter uma tatuagem muito bacana, cicatrizada de uma maneira perfeita como você merece. Em relação às saunas, a sauna também atrapalha a cicatrização de um ferimento pela exposição excessiva ao calor e à umidade, além de alta temperatura. Na primeira semana após se ter feito uma tatuagem, deve-se evitar também banhos muito quentes e demorados, além de roupas e calçados muito apertados sobre a tatuagem. Você sabe que se você evitar esse tipo de coisa, a sua pele vai cicatrizar de uma maneira muito mais saudável e mais rápida. Após todo o período de cicatrização, ou seja, após os 2 meses, você pode aplicar constantemente cremes hidratantes e óleos de banho sobre a tatuagem. Isso ajudará a manter a pele que cresceu sobre a sua tatuagem sempre hidratada e, consequentemente, a tatuagem mais bonita e vistosa. Passado esse período, então, uma vez por mês, pode-se estar lavando com uma bucha macia ou cremes esfoliantes para que sejam retiradas as células mortas que pairam sobre a pele. No mais, agora é só começar a pensar na sua próxima tatuagem. Afinal, como dizem, tatuagem é mais fazer a primeira. Depois você sempre achará algum desenho para colocar em algum lugar. Legal? Ficou aí as dicas. Qualquer dúvida você reveja essa aula e te aguardo na próxima.